Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 2 pessoas morreram no tombamento de uma carreta na BR-251. Idosa tem a bolsa roubada e é arrastada por assaltante pela janela do carro. Número de doações de órgãos para transplantes cai em Minas. BH tem apenas 1 ano para terminar de limpar a Lagoa da Pampulha para manter o título de patrimônio mundial. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. No futebol, o Cruzeiro garantiu vaga na final da Copa do Brasil, mas teve briga dentro de campo e na arquibancada. E hoje também temos dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma idosa ficou ferida depois de ser arrastada por um carro durante um roubo em Santa Luzia, na Grande BH. O suspeito passava de carro quando puxou a bolsa da vítima de 85 anos pela janela. A senhora foi arrastada por vários metros. Pelas imagens, a polícia identificou o carro e o motorista que negou o crime, mas outra vítima de um roubo feito da mesma maneira o reconheceu. O suspeito foi levado para a delegacia de plantão de Santa Luzia. Um homem foi preso hoje por suspeita de ter abusado sexualmente dos 3 filhos. Os crimes aconteceram em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito prestou depoimento à Polícia Civil e já foi encaminhado para o sistema prisional. Entre as notícias do dia, 2 acidentes com carretas também se destacam. 2 homens morreram depois que uma carreta que transportava papel higiênico tombou na BR-251 hoje de manhã, próximo ao trevo de acesso para a cidade de Fruta de Leite, na região norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão e o passageiro ficaram presos às ferragens e morreram no local. As causas do acidente são desconhecidas. Uma carreta carregada de refrigerante tombou no começo da tarde de hoje, congestionando o trânsito no anel rodoviário, na altura do bairro Olhos d'Água, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A via ficou parcialmente fechada para limpeza. Ninguém se feriu e ainda não se sabe a causa do acidente. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e um dos maiores hospitais que faz transplantes aqui em Minas recebeu a primeira doação do ano somente hoje. Em todo o estado, o número de doadores caiu 12% quando comparado a 2017. Um olhar de felicidade. A Ana Carolina hoje sorri com os olhos porque consegue enxergar perfeitamente depois de um transplante de córnea. Ela chegou a perder 80% da visão do olho esquerdo e 50% do direito devido à doença ceratocone. Valeu muito a pena, porque melhorou bastante. Em tudo, na minha vida toda, em todas as áreas da minha vida. Já o olhar do seu Ney é de esperança. Ele aguarda na fila por um transplante de fígado há 1 ano e meio. A cirrose hepática já trouxe vários problemas. Eu tive fazendo hemodiálise, tive internado 3 meses. Assim como o seu Ney, 8 pessoas esperam por um transplante de fígado na Santa Casa de Belo Horizonte, maior hospital transplantador do estado, onde outras 200 pessoas esperam por um rim. Segundo o MG Transplantes, 3.834 pessoas esperam por um transplante em todo o estado. Em julho deste ano, o número de doadores diminuiu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. E hoje, o Dia Nacional da Doação de Órgãos acontece em um momento preocupante. Em 2017, mais de 2.200 transplantes foram realizados em Minas Gerais, segundo a FHEMIG. Em 2018, faltando apenas 3 meses para o fim do ano, 1.400 foram realizados no estado. Hoje foi a primeira disponibilidade de órgãos que a gente teve, ou seja, até o dia 27 nós não tivemos nenhum transplante na Santa Casa devido à falta de doação de órgãos. Para tentar conscientizar a população, o MG Transplantes e a Santa Casa realizaram várias ações durante o dia na capital. Muita gente ainda não sabia que para ser um doador só é preciso avisar a família. O simples motivo de que o momento do óbito é um momento muito conturbado e a família fica indecisa quando ela não sabe da vontade em vida daquele ente querido. O seu José Geraldo não só sabia disso, como já avisou que é um doador. É uma forma de retribuir o transplante de rim que salvou a vida dele. Eu já falei com minha família, quando eu falecer, o que servir pode colocar em outra pessoa.
A limpeza profunda da Lagoa da Pampulha deverá recomeçar na semana que vem. O serviço está parado há quase 6 meses. O contrato com a empresa que vai retomar esse trabalho foi publicado no Diário Oficial do município no dia 5 de setembro e tem um custo previsto de 33 milhões de reais. Até 2022, 520 toneladas de material assoreado devem ser retirados da Lagoa da Pampulha, que integra o conjunto tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2016. A recuperação de um dos mais conhecidos cartões postais da capital, que há pouco mais de 2 anos ganhou aí esse título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. Lindenberg, olha só, em menos de um ano aí, cerca de um ano, a prefeitura tem que terminar essa limpeza da Lagoa da Pampulha, terminar a reforma da igreja da Pampulha, né, da igrejinha de São Francisco de Assis, entre outras tarefas. Você acha que vai dar tempo para manter o título? Olha, pode até dar tempo, viu? Se a prefeitura tiver agilidade para isso, deve terceirizar, inclusive, esse serviço, deve dar tempo, sim. Agora, não basta limpar a lagoa, né? Embora seja fundamental a limpeza da lagoa e nem recuperar a igrejinha. É preciso dar vida àquela região, né? Aquela região ela é um pouco esquecida pela municipalidade. E é preciso retomar aquilo. Aliás, eu me lembro de um projeto patrocinado pela Petrobras, muitos anos atrás, que era exatamente isso, para devolver a vida à cidade, à região da Pampulha, a Lagoa da Pampulha, na sua orla principalmente. Aquilo era quase que uma privatização da Lagoa da Pampulha, na medida em que você estabelecia uma série de quiosques no toda a lagoa, ampliava a pista, retirando material do próprio fundo da lagoa, para ampliar a pista. Quer dizer, para atrair mais pessoas. Claro, para dar vida novamente à Pampulha, né? Porque aqui é uma região muito bonita, né? Uma região iconográfica de Belo Horizonte. Então, é preciso que realmente a prefeitura, a municipalidade invista naquilo. E a cidade também invista, né? As pessoas possam ir mais à Pampulha. Agora, para fazer isso, é preciso acabar com aquelas coisas que tem lá, aquela sujeira que nós vimos aí agora nessas imagens, né? É preciso limpar aquilo. E esse projeto da Petrobras é muito interessante. Talvez fosse interessante que o prefeito desse uma olhada lá nos seus arquivos para ver se vale a pena. Tá bom, a gente vai acompanhar, com certeza. Obrigada, Lindenberg. Até semana que vem. Até. Bom, e a defesa do goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio, pediu à justiça o benefício do regime semiaberto, que permite que o detento saia para trabalhar durante o dia e à noite volte para a prisão. Bruno está preso na penitenciária de Varginha, no sul de Minas. O assassinato de Elisa Samúdio em junho de 2010 é até hoje um mistério para a polícia, já que o corpo da vítima não foi encontrado. Pouco mais de 8 anos depois, Bruno Fernandes, o mandante do crime, está preso na APAC de Varginha, no sul de Minas. Mas em breve ele pode ganhar as ruas novamente. Se houve uma pena e ele pagou aquilo que foi proposto, sim, ele deve ser solto e merece uma segunda chance. O que ele fez é imperdoável, sou totalmente contra a liberdade dele. A impunidade no Brasil é muito grande. Então, por isso que acontecem esses crimes, porque ele sabe que não dá em nada. Bruno foi preso em julho de 2010 e condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, por sequestro e cárcere privado e por ocultação de cadáver. Em 2017, teve a pena reduzida para 20 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Mas agora, a defesa do goleiro solicita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a progressão desta pena para regime semiaberto, com base em cálculos de tempo de trabalhos e estudos do goleiro dentro do sistema prisional. Uma pessoa que inicia o cumprimento de pena, ela vai iniciar num regime mais gravoso e, paulatinamente, gradativamente, ela vai alcançando regimes menos gravosos. É uma forma que se tem, né, do ponto de vista legal e no nosso ordenamento jurídico, de gradativamente devolver esse cidadão para a sociedade, porque em algum momento ele vai ter que voltar. Ainda com base nos cálculos de trabalhos e estudos feitos na prisão, a defesa de Bruno alega que ele tem direito a 150 dias na remissão da pena. No caso de estudo, é contabilizado por horas. A cada 12 horas de estudo, durante no mínimo 3 dias, ele terá direito a 1 dia de pena remido, ou seja, que será descontado do tempo de pena que ele cumpre. E no caso do trabalho, a cada 3 dias trabalhado, ele vai remir
1 dia de pena. No regime semiaberto, o detento tem o direito de trabalhar e fazer cursos fora da prisão durante o dia, mas deve retornar à unidade penitenciária à noite. Aí entra um outro detalhe. Bruno pode voltar a jogar pelo Boa Esporte, ou seja, muitas vezes partidas à noite e viagens. Para atuar fora da cidade de Varginha, será preciso alguns trâmites judiciais. Ele teria que ter uma autorização judicial para isso. O juiz, na execução da pena, deveria avaliar se aquela saída dele está de acordo com o cumprimento da pena. Quando o assunto é o sistema penitenciário, especialistas apontam que o retorno dos detentos ao convívio social é um dos maiores desafios. Muitos enfrentam preconceito quando tentam conseguir um emprego formal, pois uma nova portaria passa a exigir que empresas que têm contrato com o governo federal acima de R$330 mil admitam presidiários em regime semiaberto ou egressos do sistema prisional. Responsável por parte do almoxarifado desta empresa, Alberto cumpre pena de 30 anos num presídio na região metropolitana de Belo Horizonte. Por estar atualmente no regime semiaberto, pôde se beneficiar de um projeto de ressocialização e tem até carteira assinada. Quando você está trabalhando, você começa a interagir com a sociedade, porque o mundo do crime te fecha muito, então a sociedade começa a te deixar mais uma mente mais aberta, né? Então o meu relacionamento, não só dentro da empresa, mas com a minha família, tudo isso foi totalmente diferente para mim. O Paulo também começou a trabalhar aqui enquanto cumpria a pena. Eu nasci de novo, estou voltando à sociedade agora, estou muito feliz por estar aqui. Por ter esse emprego, a minha vida mudou, cara, 100%. A empresa que fabrica autopeças e que fez a parceria com o governo de Minas tem atualmente 30 presidiários trabalhando na produção. Eles têm sido, até o momento, importantes para a empresa. E eu acho que para eles, como projeto de vida, como reintegração à sociedade, acho que tem sido favorável para eles. E uma nova portaria deve dar mais oportunidades aos presos do regime semiaberto. Empresas vencedoras de licitações do governo federal com contratos acima de R$330 mil são obrigadas a ter mão de obra de presidiários ou egressos do sistema prisional. Esta gerente de atendimento ao preso de uma empresa que administra uma cadeia em Minas acredita que a medida pode ajudar na ressocialização e no combate ao preconceito. É muito importante que o sentenciado tenha a oportunidade de trabalhar durante o cumprimento da sua pena, até para que as empresas possam ter um contato maior com ele, conhecer o seu trabalho, sua produtividade e que ele possa se preparar e já ter um lugar garantido no mercado de trabalho para quando sair. Mas para receber os presos, segundo esta especialista em carreiras, as empresas vão precisar se adaptar. Pode existir custo, sim, de treinamento em relação a determinados cargos, se a empresa contratar alguém que ainda tem um gap, né, ali de desenvolvimento. E pode acontecer também de ela precisar fazer alguns movimentos com a equipe que já está para essa recepção das pessoas que vêm do sistema prisional. As normas do empréstimo consignado, aquele cuja parcela é debitada diretamente na conta do trabalhador, foram alteradas para permitir que quem atua na iniciativa privada tenha mais acesso ao serviço. Agora, os bancos poderão consultar previamente o saldo do FGTS antes de conceder o crédito. No fim do ano passado, a Silvana conseguiu um empréstimo consignado no valor de R$2 mil. Usou o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Isso por causa de uma parceria da faculdade onde trabalha com um banco. A taxa de juros cobrada foi de 2,8% ao mês. O banco é que me ajudou, né? Eles fizeram para mim a conta, quanto eu estava pagando de juros do cartão e os juros que seria o consignado. Rapidinho saiu o dinheiro. Desde 2016, uma lei permite que empresas privadas firmem convênio com bancos para que empregados consigam financiamentos descontados diretamente na folha de pagamento. As instituições financeiras têm como garantia 10% do saldo do FGTS, mais 40% do valor da multa paga em caso de desligamento sem justa causa. O problema é que muitos bancos negavam os créditos por insegurança. Só tinham acesso ao fundo do trabalhador no momento da demissão. Agora, com mudanças em algumas normas, o governo espera ampliar o acesso ao serviço e reduzir os juros da operação para quem está no setor privado. Pelas novas regras que já estão valendo, as empresas interessadas devem se conveniar a bancos ligados ao sistema da Caixa Econômica Federal. As instituições poderão fazer uma consulta prévia ao saldo do FGTS do trabalhador, o que antes não era permitido.
Com isso, após o contrato, a Caixa criará uma conta separada como garantia. 10% do valor do fundo, mais 40% referentes a uma eventual multa por demissão. Com isso, essa soma não pode ser usada, por exemplo, para financiamentos imobiliários até o fim do empréstimo. Na medida que você aumenta as garantias dos bancos, isso reduz o risco dele ficar inadimplente, daquele empréstimo não ser pago, e o banco acaba repassando uma parcela dessa redução de risco para a composição de juros finais. Com as medidas, a expectativa é que as taxas de juros para os empregados de empresas privadas, que hoje estão perto dos 3% ao mês, fiquem próximas às praticadas para créditos consignados de servidores públicos, que atualmente têm taxa média de 1,75%. No próximo bloco, o assunto é futebol. O Cruzeiro garantiu mais uma vez vaga na final da Copa do Brasil e o estádio da decisão já foi sorteado. O Cruzeiro está na final da Copa do Brasil depois de empatar com o Palmeiras na noite de ontem no Mineirão. O jogo terminou em 1-1, teve um final muito tumultuado, com agressões dentro e fora de campo e ainda prisões e expulsões. A primeira chance real de gol veio só aos 26 minutos. Lucas Silva viu Barcos entrando em profundidade. O Pirata tirou o Everton da jogada e, quase sem ângulo, complicou a vida do Palmeiras. 1-0 Cruzeiro. O Verdão reagiu pelo alto e, com esse chutaço de Moisés, Fábio salvou o time celeste. Felipão então colocou Daverson e Guerra no Palmeiras para a segunda etapa, que começou com este cartão amarelo de Felipe Melo. Mas no lance seguinte, o mesmo Felipe Melo se redimiu, subindo mais alto e escorando de cabeça a cobrança do escanteio. Gol do Palmeiras, 1-1. O time paulista precisava de mais um gol para levar a disputa para os pênaltis e foi para cima para tentar a virada. A pressão alviverde continuou e o William quase marcou na tentativa de cruzamento. O Cruzeiro tinha o contra-ataque e em um deles Sassá deixou Robinho em ótimas condições para fazer o segundo, mas o meia tomou a decisão errada. O jogo virou a favor da Raposa. O Everton fez grande defesa na cabeçada de Dedé e no chute de Egídio. O juiz deu 5 minutos de acréscimo e numa saída de bola de Fábio o tempo fechou. E quando o árbitro encerrou o jogo, aí a confusão começou de vez. Essa situação da covardia não pode acontecer, né? O cara passar correndo e dar um soco na cara do companheiro, isso é bem complicado isso aí. Um cara que dá o soco por trás de um cara sem o cara ver, mostra que o cara é covarde, né? Quando existe uma confusão dessa, não tem certo e errado. Os dois lados estão errados. O saldo da confusão foi de 4 expulsões. Diogo Barbosa, Mike e Thiago Santos pelo Palmeiras, Sassá pelo Cruzeiro. Mas é a Raposa que vai disputar pela segunda vez consecutiva a final da Copa do Brasil. Nós vamos ter que fazer resultado em casa, porque é difícil fazer lá. Em sorteio realizado pela CBF hoje à tarde, ficou decidido que o primeiro jogo da decisão será aqui em Belo Horizonte, dia 10 de outubro, e a grande final em São Paulo, dia 17. E no jogo de ontem, no Mineirão, também teve confusão na arquibancada. 2 torcedores foram detidos e, de acordo com a PM, um torcedor do Cruzeiro invadiu a área destinada à imprensa e começou a provocar a torcida adversária, que reagiu arremessando objetos contra os seguranças e contra os militares. Um cabo machucou a mão ao tentar conter o tumulto. Um torcedor também ficou ferido. Museu Inhotim, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem novas exposições de artistas brasileiros e estrangeiros. Você vai ver as novidades a seguir. É hora de você programar o seu final de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Luciana Viana traz os destaques.
Na telona, uma aventura de animação para todas as idades. Pé Pequeno, que vira a lenda do pé grande de cabeça para baixo quando um jovem genial da aldeia encontra algo que ele achava que não existia, um humano. A revelação deste Pé Pequeno traz para ele fama e a chance de conquistar a garota dos sonhos. Contudo, o que pode existir além do pequeno vilarejo em Das Neves? Uma história divertida sobre amizade, coragem e a alegria da descoberta. Também na telona a história de um cantor sertanejo universitário que decide dar um tempo na carreira para voltar à cidade dele no interior. E lá tudo pode acontecer, inclusive a inspiração para voltar a compor músicas de sucesso. Outro filme brasileiro que estreia na telona é 10 Segundos para Vencer, a extraordinária trajetória de Éder Joffre até se tornar um dos maiores boxeadores da história. Um homem dividido entre a paixão pelo esporte e a vida em família. Até domingo, diversos espaços culturais de Belo Horizonte recebem o Festival de Teatro em Miniatura, o Festim. São 22 espetáculos nacionais e internacionais com bonecos, objetos e teatro de sombras em pequenos formatos. Grande parte da programação é gratuita. O projeto Tralalali 2018 apresenta espetáculos teatrais infantis no Teatro Santo Agostinho neste fim de semana. O evento é dedicado ao teatro infantil musicado de Minas Gerais. E a música eletrônica invade a festa na praia neste fim de semana com a Loki, na Lagoa dos Ingleses. E a magia invade o palco do Palácio das Artes. É o grupo O Teatro Mágico com canções inéditas e clássicas. E Frejá traz pela primeira vez a BH o show em formato voz e violão na noite de domingo no Grande Teatro do Palácio das Artes. Programe-se, divirta-se. E o Museu Inhotim, que se tornou referência mundial pela combinação entre arte e paisagismo, está com novas exposições de artistas brasileiros e estrangeiros. Ponteiros de relógio que não conseguem se mexer. Uma alegoria sobre o tempo na visão do artista argentino Jorge Marque. Nesta sala, projeções de imagens provocam diferentes sensações no público. Essa é só uma pequena amostra das novas 3 exposições que foram abertas no Instituto Inhotim. São obras de dezenas de artistas brasileiros e de diferentes partes do mundo. Davi Lamelas usa a arquitetura como referência em suas criações. A parede se cai, mas não se derrumba porque está sostenida. É símbolo de nós, os seres humanos, que precisamos apoio moral de nossos amigos, nossos amores, nossos políticos. Uma das obras mais visitadas é a do americano Paul Pfeiffer. Usando os mesmos parâmetros arquitetônicos de segurança e acessibilidade, ele criou uma releitura do Estádio Olímpico de Sydney, construído para os Jogos de 2000. Originalmente, o estádio tem capacidade para 80 mil pessoas, mas aqui foi ampliado para 1 milhão. O espetáculo passa a ter outro sentido. Quem está sentado naquela cadeirinha, o que você está assistindo? Quando a gente está em casa assistindo um show, o que a gente está assistindo, na verdade, né? Yayoi Kusama convive com um transtorno mental desde a infância. E as alucinações que fazem parte da vida dela se transformaram em arte. A primeira impressão que eu tive, eu achei que era como se fosse projetor, né? Depois, olhando no pé, olhando na camisa da gente, a gente não vê que está projetando na gente, né? Muito bacana. As novas obras ficarão expostas em Inhotim por 2 anos. Mais um motivo para visitar o maior museu ao ar livre da América Latina, na região metropolitana de Belo Horizonte. E você pode conferir todas as nossas reportagens no youtube.com/TV Band Minas. Pode assinar o canal e ser avisado de todas as publicações que nós fizermos e também nos acompanhar pelo facebook.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Até lá e boa noite.